Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ângulos na circunferência, ok? E fazer a demonstração de cada uma das formulinhas desses ângulos, beleza? Então, vamos lá. Vem comigo, qualquer dúvida, você anota aí e não deixe de mandar para mim depois como mensagem a sua pergunta, beleza? Vamos lá. Então, tá aí uma circunferência, né? A definição de circunferência é: a gente marca um ponto chamado de centro. Circunferência é o conjunto formado por todos os pontos que são equidistantes a esse centro. E esses pontos, e essa distância é chamada de raio. Mas não é o momento da gente definir precisamente uma circunferência. No geral, você já conhece, você já identifica. Eu quero apenas aqui relembrar alguns elementos da circunferência, beleza? E o primeiro elemento da circunferência aí que eu quero comentar é o centro, né? Porque eu escrevi aqui. Esse O que eu coloquei aí é o centro dessa circunferência. Beleza? Aí, olha só. Eu peguei o centro O, marquei um ponto C ali e liguei o ponto O ao ponto C. Vou chamar isso aqui de R, né? Vamos chamar isso aqui de R. E o que que é R? R é o raio da circunferência. Ok? Muito importante a gente ter conhecimento do raio. O que mais a gente vai comentar aqui agora? Eu marquei dois pontos A e B na circunferência. E o que que eu fiz? Olha só. Eu liguei esses dois pontos, né, fazendo esse segmento AB aqui. Perceba o seguinte, galera. Esse segmento AB, ele passa pelo centro da circunferência. Esse AB é chamado de diâmetro. E o que é importante você saber sobre o diâmetro? O diâmetro, galera, ele é igual a 2 vezes o raio, beleza? Então, o diâmetro é sempre o dobro do raio, ok? Vamos lá. Agora eu marquei outros dois pontos aí, D e E, e liguei esses pontos, ok? Então, fazendo esse segmento aqui, ó. Segmento DE. O segmento DE, ele também recebe um nome chamado de corda. Então, DE é uma corda. Ok? O que é corda? É um segmento que une dois pontos da circunferência. Qualquer ponto que une qualquer segmento que una dois pontos da circunferência é chamado de corda. Ah, abogado, o diâmetro é uma corda? Sim, eu posso falar que o diâmetro é uma corda e é a maior corda da circunferência. Então, vou colocar isso como observação. O diâmetro é a maior corda de uma circunferência. E a última coisinha que eu gostaria de falar é o seguinte, galera. Quando eu tenho dois pontos, vou pegar aqui, por exemplo, o ponto A e o ponto C. E eu vou uni-los pela circunferência. Quando a gente une isso aqui pela circunferência, o nome disso é arco, beleza? O nome disso é arco. Então, AC a gente apresenta assim, ó, quando eu estou falando que é pela circunferência, é o que a gente chama de arco. Beleza? Então, são algumas coisinhas que eu precisava relembrar com vocês antes da gente falar de ângulo na circunferência. Precisava relembrar o que é centro, o que é raio, o que é diâmetro, o que é corda e o que é arco. Beleza? Coisinhas básicas para a aula de hoje. Vamos lá. Então, ângulo central. Olha só, galera, o que a gente tem aqui de situação? Eu tenho aqui o centro, né? Centro O. E esse centro está ligado a dois pontos da circunferência. Ok? Vou chamar esses pontos aqui de A e B, por exemplo. Então, o que acontece? Na hora que eu faço isso, eu marco aqui nesse centro um ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa. Ok? E esse ângulo alfa está olhando para esse arco aqui. Eu vou usar muito essa linguagem, olhando. O ângulo alfa olha para esse arco. Beleza, galera? Então, o que é o ângulo central? É o ângulo que é formado do centro da circunferência e olha para algum arco.
E por definição, isso não tem demonstração, isso é uma definição. Por definição, a gente tem o seguinte, que esse ângulo alfa, ele tem a mesma medida em graus, né, ou radianos, mas ele tem a mesma medida desse arco que ele olha. Beleza? E essa definição aqui vai ser muito importante para a gente fazer todas as outras definições da aula de hoje. Beleza? Então, o ângulo central, ele é igual ao arco que ele está olhando. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo. O próximo que a gente vai falar é o ângulo inscrito, ok? O que é o ângulo inscrito? Olha só como é que ele está sendo formado. Ele está sendo formado aqui na circunferência, ó, e ele está olhando para um arco lá do outro lado. Então, isso aqui é um ângulo inscrito, ok? Qual é o detalhe? Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, beleza? E ele está olhando para um arco AB. O que acontece com o ângulo inscrito? Eu falo que esse ângulo alfa, ele é sempre metade do arco que ele está olhando. Então, o ângulo alfa é igual ao arco AB dividido por 2. Beleza, galera? Então, olha só. Perceba, se o ângulo alfa olha para esse arco, quanto é que mede esse arco? Esse arco mede 2 alfa, ok? Então, vamos fazer agora a demonstração disso aí, beleza? E como é que a gente vai fazer a demonstração disso aí? Vou pegar aqui o roxo e olha só, galera. Primeiro, eu vou sair aqui do centro, né, de onde começa o ângulo, né, do vértice do ângulo, e vou passar pelo centro da circunferência. Beleza? Fiz esse segmento aqui. Agora, eu vou vir e puxar aqui. E eu vou puxar aqui. O que a gente formou? A gente formou 2 triângulos, certo? Mas vamos observar esses triângulos aí. Vou falar para você que esse ângulo desse triângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, se chama, né, sei lá, X. E eu vou falar que o ângulo aqui, ó, embaixo, se chama Y. Ok? De boa, galera? Tranquilo até aqui? Mas observe o seguinte, gente. Esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles. Porque aqui é raio e aqui é raio. Certo? Então, se aqui é Y, esse ângulo aqui é o quê? Esse ângulo é Y também. Mas observe aqui o seguinte. Esse ângulo aqui, ele é o ângulo externo desse de cá. Então, ele é a soma dos outros dois. Então, esse cara aqui é 2y. Beleza? E o mesmo vai acontecer aqui nesse triângulo. Porque esse triângulo também é isósceles, porque aqui é raio, aqui é raio. Então, observe o seguinte. Isso aqui é x, aqui é o quê? X também. E a gente formou ali um outro ângulo externo. E quanto que vai ser esse ângulo externo? A soma dos outros dois, que vai ser 2x. Mas espera aí, na hora que eu pego aqui, o que eu tenho? Eu tenho que isso aqui, ó, é um ângulo central que está olhando para esse arco aqui. E quanto que mede isso? 2x mais 2y. Mas espera aí, quem é que está olhando para esse arco 2x mais 2y? Esse ângulo todo aqui. E quanto que é esse ângulo todo? X mais y. Então, espera aí, se eu chamar esse ângulo que é x mais y, se eu chamar ele, por exemplo, de alfa, se eu chamo esse cara aqui de alfa, ele está olhando para esse arco aqui, que eu posso falar que é o dobro dele, que é 2 alfa. Ou seja, esse arco é o dobro do ângulo. O ângulo inscrito é metade do arco que ele olha. Beleza? Então, está demonstrado aí. Beleza? Vamos para o nosso próximo ângulo, que é o ângulo de segmento. E, galera, ele funciona igual ao ângulo inscrito. Beleza? Ele é a mesma coisa, a mesma ideia. Então, observa só. Eu tenho aqui uma reta tangente, beleza? Então, vamos deixar claro, né, que essa reta é tangente. Reta tangente. E o que está acontecendo? Pelo ponto de tangência aqui, eu passei uma corda. E essa corda formou com essa reta tangente um ângulo alfa. É como se esse ângulo alfa olhasse para esse arco todo que está aqui. Beleza? Então, o ângulo alfa olha para esse arco todo. E esse arco mede 2 alfa. Então, o ângulo de segmento
ele olha para um arco que é o dobro dele. Então, calma aí. Se eu falo que aqui é A e aqui é B, né? Se eu falo que aqui é A e aqui é B, o que eu posso falar? Eu posso falar que o ângulo alfa é o arco AB dividido por 2. Vamos ver aqui o porquê disso, beleza? Vamos ver o porquê disso. Então, calma aí. Eu quero ver quanto que mede esse ângulo alfa comparado a esse arco que ele está olhando. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Qual vai ser a grande sacada dessa questão? Eu vou pegar aqui do centro e vou puxar esse ponto de tangência. Vou pegar aqui do centro e puxar esse ponto de tangência. O que eu formei? Eu formei um triângulo. E um triângulo isósceles, porque aqui é raio e aqui é raio. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? E olha só, quando a gente faz do centro até o ponto de tangência, a gente sempre forma 90 graus. Isso é uma propriedade de retas tangentes à circunferência. Então anota isso aí. Quando você tem uma reta tangente à circunferência e você faz o raio do centro até o ponto de tangência, esse raio forma com a reta tangente um ângulo reto. Beleza? Então isso é uma coisa interessante de você ter aí anotado. Então olha só, aqui é 90. Então esse lado aqui, né, também é 90. Né? Isso aqui também é 90 graus. Beleza? Então, peraí, se isso aqui é 90, quanto que é esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui é 90 menos alfa, porque se isso tudo é 90 e eu já tenho alfa, esse aqui é 90 menos alfa. Mas se esse triângulo é isósceles, isso aqui é quanto? 90 menos alfa também. Beleza? Agora observa, o grande detalhe dessa questão é esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de X, que ele também está olhando para o arco AB. Ele também olha para o arco AB. Beleza? Então aqui mede X esse arco. Então o ângulo alfa, ele está olhando para esse arco X. Então vamos ver o que acontece quando a gente compara X com alfa. Galera, esse triângulo aqui, a soma dos ângulos internos dele é 180, certo? Então eu vou falar o seguinte, eu vou falar que X mais 90 menos alfa mais 90 menos alfa é igual a 180. Beleza? Então vai ficar assim, ó. X mais 180 menos 2 alfa igual a 180. Vou simplificar dos dois lados aqui o 180. Então eu vou ter a conclusão de que x é igual a 2 alfa. Galera, x igual a 2 alfa. Então, peraí, esse x aqui ó, é igual a 2 alfa, então o alfa olha para um arco que é o dobro dele, como a gente já havia falado. Beleza? Assim como um ângulo inscrito. Então você pode tratar o ângulo de segmento como se fosse um ângulo inscrito. Beleza? Vamos para o nosso próximo ângulo de hoje, que é o ângulo excêntrico interior. Então, olha só. Por que excêntrico? Porque não está no centro. Eu tenho aqui duas cordas se cruzando, beleza? E essas cordas se encontram aqui nesse ângulo alfa, né? Que é para os dois lados. Para cá ou para cá. Beleza? E olha só, galera. Esse ângulo alfa, para um lado, ele olha para esse arco aqui. Vou chamar esse arco de X, beleza? Não tem problema. É um arco AB, mas só para não ficar muito poluída a nossa construção. E esse, né? E para o lado de cá, o ângulo alfa olha para esse arco verde aqui, que eu vou chamar de arco Y. Ok? O que diz a regrinha do ângulo excêntrico interior? Que esse ângulo alfa vai ser o arco que ele olha mais o outro arco que ele olha dividido por 2. Beleza? Essa é a regrinha. Ok? E vamos ver por que isso acontece. Beleza? Vamos ver por que isso acontece. Beleza, galera. Como é que a gente vai provar isso então? Então, ó, aqui é o arco que mede X, né? Igual eu tinha escrito ali. Vamos usar essas informações. Aqui é o arco que mede Y. Beleza? Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar e vou fechar aqui, ó. Fechei aqui, beleza? Observe o seguinte, na hora que eu fechei aqui, eu formei aqui um ângulozinho.
E olha só, esse ângulo é um ângulo inscrito que está olhando para esse arco y. Então aqui é o quê? Aqui é y sobre 2. Beleza? Tranquilo, gente? E olha só, esse ângulo x, quem é que está olhando para esse ângulo x? Esse ângulo de cá, ó. Quem está olhando para esse ângulo x é esse ângulo de cá. Que vai ser o quê? X sobre 2. Mas olha só, galera, a gente tem aqui um triângulo. E desse triângulo, eu tenho dois ângulos aqui, o x sobre 2 e o y sobre 2. E o que a gente quer descobrir nessa questão? A gente quer descobrir o ângulo alfa. Mas o que o ângulo alfa é? O ângulo alfa é o ângulo externo desse triângulo. Se o ângulo alfa é o ângulo externo desse triângulo, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que o ângulo alfa vai ser a soma desses outros dois. O ângulo alfa vai ser x sobre 2 mais y sobre 2. Então, o ângulo alfa vai ser x mais y sobre 2, como nós queríamos demonstrar. Beleza? E vamos agora para o nosso último ângulo aqui, que é o ângulo excêntrico exterior. Então, olha só. Eu tenho aqui esse ângulo, vou chamar ele de alfa de novo. Beleza? E ele está olhando aí para dois arcos. Ele está olhando para esse arco aqui, que eu vou chamar de arco x. E ele está olhando para esse arco aqui, que eu vou chamar de arco y. Ângulo excêntrico exterior, porque não está formado no centro, está formado fora da circunferência. E o que eu posso falar? A gente fala que esse ângulo alfa é o quê? É o maior arco menos o menor arco, dividido por 2. Beleza? Então, vou só botar aqui, deixar bem bonitinho, organizado, dentro do possível, né, gente? Eu não sou o cara mais habilidoso do planeta, como vocês sabem. Então, alfa é x menos y sobre 2. E como é que a gente vai provar isso? Como é que a gente vai provar isso? Vai ser bem simples, vai ser com a mesma técnica que a gente tem usado bastante, que é completar triângulos, beleza? A gente vai completar triângulos. Então, olha só, vamos lá. Eu tenho aqui o arco x, eu tenho aqui o arco y, e eu quero descobrir quanto que mede o ângulo alfa. Beleza? Olha o que a gente vai fazer aqui na construção. A gente vai fechar um triângulo bem aqui, ó. A gente vai fechar esse triângulo aqui. Beleza? Então, deixa eu só rabiscar para você ver bem esse triângulo roxo que eu vou usar nessa construção. Então, tá aqui, ó. Esse é o ângulo que a gente vai usar. Beleza? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Quem é que está olhando para esse ângulo x? Para esse ângulo x, ó, olha aqui, eu tenho esse ângulo inscrito que está olhando para ele. Então, isso aqui é x sobre 2. Quem é que está olhando para esse ângulo y? Esse ângulo aqui que também é um ângulo inscrito. Então, aqui é o quê? Y sobre 2. Beleza? Então, olhando para o triângulo roxo, galera, olha só. Olhando para o triângulo roxo, eu sei o ângulo alfa, eu sei o ângulo y sobre 2, ok? E o que eu tenho? Eu tenho esse x sobre 2, que é o ângulo externo desse cara aqui. Então, esse x sobre 2 é a soma dos outros dois. Então, eu vou falar o seguinte, eu vou falar que x sobre 2 é igual a y sobre 2 mais alfa. Beleza? Então, quem vai ser o alfa? Vai ser x sobre 2 menos y sobre 2. Ora, quem vai ser então o ângulo alfa? O ângulo alfa vai ser igual a x menos y sobre 2, como nós queríamos demonstrar. Beleza? Então estão feitos aí os ângulos na circunferência, beleza, galera? Tá dando reflexo aqui, mas é a iluminação que eu coloco para ficar com uma luz boa para vocês. E fica aí os exercícios, né, para vocês. Vou deixar aí exercícios de circunferência e círculo, que nessa lista já vai estar também tendo as questões da nossa próxima aula. Beleza, galera? Qualquer dúvida, não deixe de mandar. Obrigado por me acompanhar até aqui, e até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.